Bom dia! Começando agora mais um ABC da Notícia. O ABC é um programa que destrincha assuntos que parecem difíceis de entender de uma maneira simples e acessível. O assunto de hoje é um deles. Deu para entender por que os planos de saúde vão sofrer o maior aumento em 22 anos? Mas talvez ainda tenha uma outra pergunta atrás dessa. O que faz a ANS, a Agência Nacional de Saúde? Outro dia, um ouvinte comentou aqui, ela é contra nós ou é a nosso favor? No ABC da Notícia de hoje, nós vamos explicar o que são as chamadas agências reguladoras, qual o papel delas, para que existem. Por exemplo, agora no feriado, você chega no aeroporto, é o caso do Alexandre Sayad, nosso jornalista sempre presente aqui, ele vai para o aeroporto, está indo para Aracaju, né, Ali? Isso, Aracaju. Aí chega lá, não tem o avião, o lugar dele foi vendido 2 vezes, ele vai recorrer a quem? A ANAC, seria ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil, seria isso. E o que faz a ANAC? A gente precisa entender, é a ANAC mesmo que ele tem que recorrer, reclamar, e o que ela deve fazer? Não é isso? Eu espero não precisar recorrer daqui a pouco, mas, Cris, eu acho que a gente está nessa sopa de letrinhas, né? Você mesmo definiu assim semana passada, uma sopa de letrinhas, né? Que são as agências reguladoras, mas compreender o que elas fazem, como elas são compostas, para que elas servem, como a gente aciona elas, qual a importância, é uma questão de cidadania, né? De educação para a cidadania. Eu acho que a importância está aqui, elas têm tudo a ver com o nosso dia a dia, em melhorar o nosso dia a dia. Teve uma agência que ficou bem popular entre nós aí nos últimos tempos, que é a Anvisa, que muita gente nem sabia que existia, e graças a ela a gente ficou aí bem protegido. Ela protegeu a nossa saúde, porque ela tem o dever de fiscalizar medicamentos, cosméticos, e ela cuidou de não deixar entrar algumas vacinas que não estavam aí devidamente testadas, seguras para serem distribuídas entre os brasileiros. Bom, são muitas agências, são 10, se não me engano, no total. Parece um assunto meio chato, mas importante a gente entender como funciona, saber cobrar, exigir e nunca esquecer que nós pagamos por estes serviços. Para conversar sobre a ANS e outras agências, como deve ser a ação de fiscalizar, regulamentar e controlar os produtos que consumimos, nós convidamos Patrícia Sampaio, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, da FGV, e Floriano Peixoto de Azevedo Marques, da Faculdade de Direito da USP, a São Francisco, conhecida como Sanfran, aqui em São Paulo. Bem-vindos, muito obrigada pela presença. Obrigada, Patrícia. Obrigada, professor. Obrigado pelo convite. Boa tarde, um prazer. Olha, eu gostaria de podia começar pela Patrícia. Por que as agências reguladoras elas existem? Qual que é o papel delas na sua avaliação? Bom, as agências reguladoras existem justamente para regular mercados que não funcionam adequadamente se deixados apenas sob o aspecto da livre concorrência. Elas precisam de alguma forma de normatização do Estado para incentivar determinadas condutas dos agentes econômicos e, de outro lado, para também permitir que esses agentes econômicos possam oferir a receita devida pelos serviços que prestam. Então, eu diria que as agências reguladoras são organismos altamente especializados dentro da administração pública e que fazem esse papel, então, de mediação entre o governo, os agentes econômicos, ou seja, as empresas, e os direitos dos consumidores e dos usuários. E elas existem justamente para ter essa autonomia reforçada, para poder pensar essas políticas e esses mercados no longo prazo, garantindo, assim, a solvabilidade e a estabilidade desses setores. Essas agências, elas devem ser sensíveis, então, até pelo que a professora Patrícia acaba de nos explicar, elas devem ser sensíveis às demandas não só dos consumidores, mas também dos agentes regulados, vamos dizer assim. Pegando aí como exemplo os planos de saúde, elas devem estar preocupadas com
com o que necessitam os consumidores, né, os segurados, mas também os planos de saúde. Seria isso? Elas não podem, elas têm que ser equilibradas, é isso? É isso, até porque para que o consumidor possa ser atendido no longo prazo, por exemplo, é preciso cuidar da saúde atuarial desses planos de saúde, é preciso cuidar da solvabilidade dos planos. Então, o que a agência reguladora tenta fazer é olhar esses interesses legítimos e normatizando, mas, e também garantindo o retorno adequado dessas atividades no longo prazo, porque o objetivo final é o consumidor, o objetivo final é um bom serviço sendo prestado no longo prazo. Não adianta também imaginar que os planos não vão ser devidamente remunerados, porque aí no final o consumidor também fica na mão sem o serviço prestado. De outro lado, nós sabemos que os planos de saúde são um serviço relevante, né? São uma atividade relevante da economia. Então, também, especialmente no caso dos planos individuais, em que, em tese, há uma assimetria maior, não é? Entre o usuário, pessoa física, e as pessoas jurídicas, que são os planos de saúde. Nesse caso, a intervenção da ANS precisa ser maior, ela bota uma lupa maior para cuidar também de um certo reequilíbrio desse jogo de forças, né? Alexandre. Professor Floriano, uma perguntinha. Você, quer dizer, mas qual é o limite de ação delas? Eu fico me questionando, quer dizer, até onde elas podem ir e em termos de fiscalização, de regulação e até de uma proposta de normatização. Quer dizer, qual o limite das agências reguladoras na sua ação? Olha, o limite está sempre na lei e dentro daquilo que a lei conferiu de competências. A Patrícia foi perfeita, a explicação dela é tecnicamente irreparável, mas eu queria simplificar um pouco para o seu ouvinte. O regulador, a agência reguladora, ela é como se fosse um juiz de futebol de um jogo em que os dois times são muito desiguais, né? Imagina que o Real Madrid está jogando contra um time lá do interior do meu estado. É claro que a desproporção de capacidade do Real Madrid e do outro time é muito grande. Esse juiz, a agência, ele não vai ser só um espectador do jogo, deixar o Real Madrid ganhar de 50-0, mas também ele não pode transformar o jogo permitindo que o time do interior dê canelada, quebre a perna do jogador que é craque ou jogue com a mão. Mas o juiz tem um papel que é interferir um pouquinho no jogo para equilibrar um pouco o desbalanceamento. De certa forma, o regulador ele faz isso. Ele procura manter o jogo que é naturalmente desequilibrado, porque a indústria, os agentes econômicos têm mais peso, mais poder de decisão que os consumidores. Ele procura equilibrar esse jogo, equilibrar esses interesses. Até um ponto que ele não seja tão passivo que ele deixe o time mais forte ganhar de 20-0, 50-0, e nem tão interferente, nem tão atuante, que torne o jogo numa coisa que não para de pé, né? Amarrando a perna dos jogadores do time que tem os craques. Esse é o ponto muito sofisticado que o regulador tem que buscar. No caso específico, aonde que está o limite? O limite dele é cumprir os comandos que a lei, as políticas públicas estabelecem para o setor e, de outro lado, preservar o setor funcionando. Se a ANS tomar medidas muito fortes em relação aos planos de saúde e fizer com que esse setor se torne desinteressante, o que vai acontecer? Esses planos ou vão quebrar ou vão sair do setor. E toda essa massa, nós, que somos usuários dos planos de saúde, segurados dos planos de saúde, vamos ficar sem assistência e o Sistema Único de Saúde terá que absorver milhões de pessoas que de uma hora para outra passam a depender do sistema público. De outro lado, se o regulador, a ANS, só assiste esse jogo e a inflação dos insumos médicos é muito elevada, muito maior do que a atualização da renda dos cidadãos, vai ter um mesmo efeito, né? As pessoas não vão sair do plano de saúde porque o plano quebrou, mas vão sair porque não podem pagar. Então, esse é o ponto. A palavra regulador, ela está ligada à ideia de regulagem, de calibragem, de busca de um equilíbrio, que é muito difícil. Muito difícil.
Às vezes o regulador erra, né, e faz medidas que são de bons propósitos e interfere de maneira indevida no setor e o setor colapsa. Às vezes o regulador é muito negligente e deixa os interesses do consumidor de lado para preservar mais os interesses da indústria. E aí dá errado de novo. Então, o regulador, ele é quase como um ator que permanentemente olha para o setor regulado para tentar equilibrar as relações que nele se estabelecem. Esse exemplo do juiz de futebol foi excelente que o senhor deu, e eu gostaria de perguntar, então, se o regulador, no caso, ou a ANAC, ou a ANS, ou a Anatel, enfim, essas agências que a gente recorre sempre quando tem um quiprocó aí com os nossos serviços, eles não têm nada a ver com uma ação, por exemplo, do PROCON, por exemplo, que o PROCON vai lá e tenta dar uma solução, resolver questões bem práticas, assim, o celular que foi clonado ou que teve algum problema terrível ali que você vai e tenta resolver. Não tem nada a ver com ação semelhante do PROCON, por exemplo. Tem e não tem. Eu diria para você assim, o PROCON defende o consumidor no individual, no caso concreto. E o regulador tem que defender o consumidor como um ente global. Então, o regulador dos planos de saúde, ele defende os usuários dos planos de saúde. O PROCON defende a mim, a você, individualmente como um usuário afetado por uma má conduta. Né? Um vai no atacado, o outro vai no varejo. Os interesses do consumidor têm que ser considerados e levados em conta pelo regulador. O regulador nem sempre vai ter condições de fazer a defesa do interesse individual de um consumidor. Então, quando a gente vai pegar o avião e o avião está, a minha reserva não está valendo, eu tenho um problema efetivo meu contra a companhia. Eu posso reclamar na ANAC, que vai encaminhar como uma questão de consumidor, ou no PROCON. É uma questão. Agora, se a ANAC, acompanhando a operadora, começa a ver que essa operadora está praticando essa conduta reiteradamente, ela tem que agir, tem que punir e, se for o caso, cassar a concessão dessa operadora. Você pode ir ainda numa, entre aspas, em terceira instância, você pode recorrer à justiça comum, não pode? Claro, quando você acha que o PROCON não deu certo, a agência reguladora também não funcionou, você vai para a justiça. Exatamente. O que o PROCON e a agência fazem é desonerar a justiça de ter que ficar resolvendo todas as questões do consumidor. Muitas vezes, PROCON, a agência, resolve o problema, mas a justiça é sempre a última instância de defesa dos direitos, inclusive os direitos do consumidor. Ou seja, professor, a agência reguladora ela tem uma interface com o governo, com o setor privado e também com a população. Quer dizer, existe uma interface direta com a população também, não? Ela fica equilibrando esses pratos. Eu gostaria de saber da professora como é que esses times, esses juízes, que na verdade são formados por grupos de pessoas, né? Essas agências, elas têm ali várias pessoas que são representantes da cadeia do setor, vamos dizer assim. Gostaria que você explicasse, professora Patrícia, como é que são formadas essas agências reguladoras, porque há muita suspeita, crítica, que tem tem representantes ali dos planos de saúde, no caso da ANS, então que é parte interessada, que isso não é equilibrado. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso. Claro, o órgão de uma agência reguladora é uma diretoria, então é um órgão colegiado, e a nomeação das pessoas para comporem, então, esse órgão que vai sentar para tomar as principais decisões, ela é feita por meio de uma indicação do presidente no âmbito federal, que vai passar por uma sabatina no Senado para depois ser nomeado. Então, em termos... Quando nós pensamos num ambiente democrático, eu acho que é importante dizer isso para a população, quer dizer, que antes de alguém sentar numa cadeira de diretor de uma agência reguladora,
ele passa pelo crivo de pelo menos 2 poderes da República, né? Quer dizer, passa pelo Executivo, mas tem que ter o aval do Legislativo. E o que se espera do Legislativo é que faça esse crivo e possa, eventualmente, vetar nomes que, porventura, sejam indicados e que não cumpram os critérios de conhecimento notório na área, de experiência para ocupar essas cadeiras. Agora, se eu puder fazer um adendo, me parece que também, às vezes, as agências elas são mal compreendidas, porque a estrutura delas é para ser órgãos bastante transparentes. Em primeiro lugar, porque é uma decisão colegiada, ou seja, essas decisões não são tomadas uma pessoa isolada sentada num gabinete, mas são tomadas de forma dialogada, em sessões públicas. A lei exige que tenha pauta prévia divulgada, depois tem que ter ata, os votos são divulgados. Hoje são transmitidas pela internet as sessões das agências federais em regra. Então, tem todo um trabalho de transparência que muitas vezes não se vê em outras áreas do Executivo. Além disso, eu acho que é importante ressaltar que, no caso da elaboração das normas, como os códigos de defesa dos usuários, direitos e deveres dos prestadores de serviços, antes dessas normas serem deliberadas e aprovadas nessas diretorias, elas passam por processos de consulta pública, de audiência pública. E aí, por mais que seja verdade que na origem você muitas vezes tem ali uma disparidade de armas entre, de um lado, os consumidores, os usuários dos serviços, e, de outro lado, a indústria, o poder econômico, é verdade também que existem associações consumeristas bastante fortes, especialmente nesses setores, que são setores de massa, que falam com a população em geral, e essas associações, essas entidades, os próprios PROCONs, que já foram aqui referidos, podem participar desses processos de consulta e audiência e ajudar a que a norma que vai ser expedida no final seja uma norma de mais qualidade. Então, eu queria ressaltar esse ponto de as agências reguladoras serem estruturas vocacionadas a serem até mais transparentes do que a média dos órgãos da administração pública. Eu gostaria de saber do professor Floriano Peixoto de Azevedo Marques, que é da Faculdade de Direito da USP, aqui de São Paulo, São Francisco, um pouco mais sobre a lei das agências reguladoras, que trata aí da indicação dos dirigentes, acompanhamento e apuração das denúncias. Professor, explica um pouco mais como é que funciona essa lei, que é praticamente ali um mandamento de como elas devem funcionar, essa lei das agências reguladoras, se ela deve valer para todas as agências ou só para algumas delas. Bom, essa lei ela é fruto de um aprendizado que nós tivemos ali 20 anos, desde que as primeiras agências começaram a surgir no nosso ordenamento jurídico, nas nossas leis. E a lei das agências é fruto de um projeto que tramitou por um bom tempo no Congresso, teve muito debate e foi incorporando o que a gente poderia chamar de regras de boas práticas da atuação das agências. Ela, na verdade, se aplica a praticamente todas as agências federais que vêm nomeadas lá na lei. Eu sustento que ela é uma lei geral que pode ser aplicada, inclusive, por analogia a agências estaduais, municipais. Ela tem um conjunto de regras para disciplinar o funcionamento das agências e a atuação dos reguladores. Regras que vão desde do método, do processo pelos quais esses reguladores serão nomeados, serão indicados. A Patrícia falou bem, é um processo que, embora tenha falhas, sempre há falhas na designação de homens públicos, nós bem sabemos disso, somos vítimas muitas vezes destas falhas, mas é um processo que tem uma seleção pelo Poder Executivo, um escrutínio, um processo de aferição pelo Congresso, pelo Senado Federal, e depois uma nomeação pelo chefe do Executivo. Não sei se Patrícia diverge, não é um processo muito diferente daquele que nós temos para indicação de ministros da Suprema Corte. Portanto,
É um processo que pode ter falhas, insisto, pode gerar maus reguladores, mas é um processo que a Constituição reserva para os mais altos cargos da República, que não sejam aqueles cargos eleitos. E depois tem um conjunto de regras de como as agências vão funcionar. Patrícia fez referência à transparência, a uma metodologia de como decidir, a uma obrigação de fazer uma análise prévia dos efeitos da medida que vai ser tomada para saber se o impacto não é pior do que o resultado pretendido positivo, etc. E aí eu queria voltar um pouquinho ao que a Patrícia falou, para explicar por que a lei das agências é importante. Ninguém aqui, nenhum amante do futebol, ou curioso do futebol, imagine que juiz de futebol não tenha time, não torça desde a infância para algum time de futebol. O que não faz necessariamente nem o juiz impedido de apitar jogo do seu time, nem suspeito nos jogos que o seu time, que ele não declara, mas ele tem um time de preferência, estiver participando. O que o futebol faz? Uma série de regras para o juiz não favorecer o seu time do coração. Né? Ele é transmitido, todos assistem, tem o VAR, né? Tem mecanismos de técnica, regras muito claras de o que pode ser e o que não pode ser infração no jogo de futebol, e o juiz é fiscalizado por todos aqueles que gostam de futebol, pelos comentaristas, pelos outros árbitros auxiliares de campo, os árbitros que acompanham no VAR. Para quem gosta de futebol, acho que eu não estou falando nenhuma novidade. Embora ele não seja neutro, ele pode adorar o time de coração dele, mas ele procura ser profissional. Então, o que a lei das agências faz é estabelecer uma série de regras de como o regulador será escolhido e atuará para impedir que uma maior inclinação dele para a indústria, um maior viés de defesa do consumidor, uma maior vinculação política na sua origem com o partido que está no governo, que está na oposição ao governo, interfiram na boa regulação que ele é obrigado a fazer. Como você bem falou, a Lei Geral das Agências é, na verdade, a bula de como funciona o medicamento agência reguladora. Exato. E quem fiscaliza essa atuação dos agentes reguladores? Os próprios regulados, o judiciário, os tribunais de contas, com alguns limites, e a opinião pública de uma maneira geral, como agora a ANS está tendo que prestar contas para a opinião pública por ter sido, no entender de alguns, muito leniente, muito pouco favorável aos consumidores ao aprovar esses reajustes dos planos. Há um conjunto de fiscalização que não permite que a agência tenha alguém como instância de rever suas decisões, porque ela é autônoma, mas que ela seja passível de acertos e de contrariedades. Por exemplo, eu acho até um equívoco, mas o Congresso Nacional está cogitando de, por decreto legislativo, invalidar decisões da ANEEL sobre o reajuste de revisão tarifária de alguns estados na energia elétrica. O Congresso tem esse poder. Se é certo ou não a medida, é uma outra discussão, mas o Congresso controla com um decreto legislativo medidas tomadas pela ANEEL. Poderia fazer o mesmo? Eu acho que não é recomendável quanto a decisões da ANS. Existe um sistema complexo de controle, mas não dá para dizer que a agência é soberana. Ela é autônoma, mas não é soberana. Enfraquece a agência, é isso que o senhor quer dizer? Dependendo do controle, enfraquece. Mas, por exemplo, ter suas decisões revistas pelo judiciário não necessariamente enfraquece. O judiciário pode corrigir ilegalidades, pode corrigir abusos, pode corrigir medidas equivocadas à luz da lei. Isso é possível. Né? Agora, é claro, se você tiver um burocrata no governo revendo de penada uma decisão da agência que foi ponderada, foi discutida, foi debatida, aí vai enfraquecer, vai inviabilizar a função da agência. Alexandre. Na minha pergunta ia nesse sentido mesmo, quer dizer, tomada uma decisão, né? A agência toma uma decisão, ela já passa a valer, ela não tem nenhuma instância que precisa ser submetida, votada, aprovada, embora o legislativo ou o judiciário podem, por lei, de alguma forma, tentar impedir que aquela decisão tome corpo e continue, é isso? Podem, e aí eu vou te dar um exemplo do contrário, Alexandre, que é interessante. O Supremo Tribunal Federal já deu decisões considerando que medidas técnicas das agências, né, medidas baseadas em estudos técnicos e equilibradas, não podem ser revistas pelo Executivo e nem pelo Legislativo. Quer um exemplo? A Anvisa, analisando, entendeu não ser o caso de licenciar aquela pílula do câncer. Não sei se vocês estão lembrados, Alexandre, desse debate.
E o Congresso, não conformado com essa decisão da Anvisa, aprovou uma lei liberando a pílula do câncer contra o parecer da Anvisa. E o Supremo disse que essa lei era inconstitucional porque dessa matéria a Anvisa tinha uma competência que prevalecia até mesmo a competência do Congresso de fazer lei. Por que ele entendeu assim? Porque aquela decisão da Anvisa era uma decisão baseada em estudos técnicos. Era baseada numa razão técnica de saúde pública que nem o Congresso poderia desafiar. Então, quanto mais pensada, ponderada, refletida e discutida a medida da agência, mais o próprio judiciário tende a ser deferente, tende a ser contido em rever essas decisões. Perfeito. Sim, e a gente falando dessa interface, né, com a sociedade, quer dizer, qual é a melhor maneira, no caso, por exemplo, da ANAC, eu acho que a crise aérea que a gente passou no Brasil há alguns anos, quer dizer, explicitou esses canais, né, de que o passageiro ou o usuário tinha com relação a agências. Foi uma crise pedagógica, no fim das contas foi educativa, porque a gente aprendeu como usar as agências, né? Agora eu penso, por exemplo, na Anatel, na própria Anvisa, quer dizer, quais são os canais, qual a maneira do cidadão poder acionar, reclamar, conversar com a agência reguladora de determinada área de serviço no Brasil? Existe um caminho que pode ser por vocês dois, os dois professores, professora Patrícia e professora Floriano, existe um caminho que a gente possa dar de dica aqui para o nosso ouvinte? Claro, existem vários canais, inclusive hoje está previsto na própria lei a necessidade de ter um ouvidor, então toda agência reguladora federal tem um ouvidor que é responsável justamente por receber reclamações, dúvidas de qualquer natureza. Em diferentes graus, as agências costumam ter também mecanismos online, chats, formas para facilitar com que o usuário acesse a agência. Agora, também, em alguns casos, a agência pede que o usuário mostre que tentou resolver o seu problema com a concessionária, com a prestadora de serviço e não conseguiu. Por quê? Porque o ideal, e muitas vezes já tem até normas que exigem isso, é que o usuário tente primeiro resolver o seu problema com o prestador do serviço. Às vezes é uma coisa que um telefonema resolve, há um erro que pode ser corrigido, para também não levar tudo para a agência reguladora, porque como o professor Floriano colocou, a agência, ela está... A finalidade dela principal é olhar o macro, é proteger a todos os usuários dos serviços de telecomunicações, a todos os usuários do serviço de energia elétrica. Então, logicamente, ela não é vocacionada para ser assim a primeira instância de todo mundo que tem um problema na conta de luz, ou na conta de telefone, ou na conta do plano de saúde. Mas, certamente, são vários os canais para acessar as agências, e quando o usuário não consegue ter o seu problema resolvido na concessionária, na prestadora, é muito importante que sim, que ele informe, que ele acione a agência, porque a agência tem mecanismos, muitas vezes, bastante eficazes para fazer com que esse prestador responda, e até a quantidade de reclamações pode ser bastante pedagógico para a agência saber, afinal de contas, ali na prática, qual é a qualidade do serviço que está sendo prestado lá na ponta para o consumidor. Agora, para a gente ir encerrando, professora Patrícia e professor Floriano, eu gostaria de saber de vocês, a gente tem aqui as agências, a gente está coberto em saúde, a gente está coberto em energia, na aviação, como a gente falou, em comunicação, enfim, a gente tem aqui alguns setores bem básicos da nossa vida, até o Banco Central é considerado uma agência. O que setor que vocês acham que ainda falta ter uma agência reguladora, que talvez esteja até ligada à criação de uma agência em algum setor à privatização, ou seja, ainda não tem esse setor privatizado, então ainda não há necessidade da existência de uma agência reguladora. O que vocês pensam sobre isso, para a gente ir encerrando a edição de hoje? Uma boa pergunta. Eu diria para você que no estoque do que falta,
ficou para trás, talvez ressurja, se quando os Correios forem privatizados ou o setor postal for aberto, a Agência Postal Nacional, Agência Nacional Postal, ou a incorporação dessa competência no âmbito da Anatel. Um outro setor que se discute a razão ou não, a tendência é não ter, mas a razão ou não de ter, seria um setor hoje cada vez mais importante, que é da regulação dos serviços de conteúdo na internet, das redes sociais. Há muitos críticos ao modelo de regulação estatal autônoma a esse setor, mas essa é uma discussão que surge em alguns países, tem sido debatido internacionalmente como um contraponto à autorregulação das empresas que operam as redes sociais. Eu viria esses dois setores. E o saneamento, que tem um problema federativo, e que a lei de saneamento tentou colocar uma macro-regulação na Agência Nacional de Águas e complementando a regulação que é feita pelos estados e municípios. Não sei se Patrícia lembra de mais algum setor. O saneamento seria muito importante, porque é um país que tem só metade do saneamento básico resolvido. Na hora que a gente encontrar, não sei se vai ser esse o caminho, a privatização para trazer água limpa, boa para a população brasileira, se você for colocar isso na iniciativa privada, vai precisar de uma agência reguladora das boas, né, professor? E veja, muitas vezes há um problema. Vocês aqui estão em São Paulo, isso acontece em São Paulo e em outros lugares, a operadora ela faz um contingenciamento da pressão da água e você muitas vezes tem períodos sem água em casa sem ser avisado. E você tem uma falha regulatória de não ter para quem reclamar, né? E da reguladora não ter uma ação contra isso. É uma prova de que a falha do setor muitas vezes demanda regulação. Rio de Janeiro, né? Quantas reportagens a gente vê, água escura. Professora Patrícia, a gente está roubando o seu tempo aqui. Não, imagina, eu ia falar que eu penso que um desafio bastante importante é trazer justamente para as agências reguladoras estaduais e para as agências reguladoras municipais a concretização disso tudo que nós conversamos e já vimos previsto e sendo implementado em âmbito federal, que tem essa Lei Geral das Agências. Então, mesmo eu queria lembrar aos nossos ouvintes que existem agências reguladoras estaduais e municipais, então aí no estado de São Paulo tem a Artesp, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a AGETRANSP, temos a Agenersa, que cuida da regulação do saneamento aqui no Rio, e em vários estados nós temos essas agências reguladoras, mas às vezes elas têm leis mais simples e tem sobretudo o desafio da efetividade, então de realmente terem essa autonomia reforçada que está prevista na legislação, mas muitas vezes não está implementada. Então, lembrar o ouvinte que ele também é consumidor e usuário de serviços estaduais e, às vezes, até mesmo municipais, que são tratados por agências estaduais e municipais e que também ele tem canais e deve acessar quando tiver problemas reiterados na prestação do serviço. E ia lembrar para o nosso ouvinte, falando em novas agências, que ontem foi aprovada uma medida provisória que transforma a Agência Nacional de Proteção de Dados em agência reguladora. Então, agora a gente tem que acompanhar a tramitação no Congresso Nacional para ver se o Congresso vai confirmar, não é? Convertendo a medida provisória em lei. E aí nós vamos ter mais esse tema, um tema tão relevante na sociedade do século XXI, que é a questão da privacidade e da proteção de dados, por meio de uma agência reguladora. A ANPD já existia, mas não tinha todo, né, esse arranjo institucional. Essa é uma notícia interessante. Isso se transforma numa agência reguladora, professora? Ela está sendo... a lei não falou em autarquia em regime especial, que nada mais não é do tecnicismo das nossas agências reguladoras. Isso é importante e mais... Dá um reforço aí para a figura da ANPD. E eu acho que mais, né, Alexandre, é divulgar, porque assim, a gente falou aqui tantas siglas, agora a professora falou algumas outras, as pessoas entenderem o que são essas siglas e saber, de novo, que elas estão à disposição, elas entenderem o que são essas siglas e saber o que elas fazem com isso, porque
talvez muita gente não saiba, né? Muito se aprendeu na pandemia, mas ainda muita coisa as pessoas não sabem nem que existem, não é verdade? É verdade. Gente, nosso tempo chegou ao final. Eu quero agradecer muito a professora Patrícia Sampaio, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Volte sempre. Muito obrigada pelas informações. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. Obrigada, professor Floriano Peixoto de Azevedo Marques, da Faculdade de Direito da USP, aqui de São Paulo, São Francisco. Obrigada, professor. Obrigado, Poli. Obrigado, Alexandre. Um prazer falar com vocês e seus ouvintes. Prazer também. Agradeço a você, Alê. Faça boa viagem. Espero que não tenha que usar da ANAC nessa sua viagem. Obrigado. Espero que sim. E eu queria fazer um programa depois, Poli, só sobre essa notícia que a professora Patrícia deu. Uma agência reguladora de proteção de dados, quer dizer, sobre dados, né? Nossa, eu tenho uns depoimentos pessoais para dar sobre esse assunto. Bom, eu quero agradecer também a colaboração para as redes sociais da Thalita Moreto e o apoio operacional, que é do Gustavo Giovanni, aqui no nosso estúdio. A coordenação desse programa de hoje foi do Renan Suquevicius. Além de nos encontrar nas redes sociais, você pode enviar sua opinião ou sugestão pelo WhatsApp da rádio, que é o 999-592-100, o DDD 11. Eu sou Maria Cristina Poli e esse foi o ABC da Notícia. Tchau e até sábado que vem.